E nesse passo a passo de hoje a gente tem dois tipos de situação, ou dois amassados que serão resolvidos utilizando somente as técnicas do martelinho de ouro. Se você deseja alcançar em apenas um único dia, ou até mesmo em um único trabalho, um faturamento de R$1.000, bom, você não só vai ter que aprender a fazer o que eu me proponho a ensinar daqui para frente para você, mas eu diria que ir além de aprender, você precisa entender ou até mesmo dominar essas técnicas e estratégias. O primeiro amassado, um pequeno amassado, mas não se engane. Ele tem um certo nível de tensão. Você consegue perceber quando levemente, eu me posiciono aqui um pouco para dentro da porta. Dessa maneira, você consegue visualizar toda a pressão que está naquele pequeno ponto. Quando eu saio do centro dele e venho me posicionando um pouco para fora, eu consigo visualizar o centro dele. Pequenos amassados como esse, se você não entende ou não tem um controle da sensibilidade, são fáceis de serem esticados. Porque ele está numa área totalmente reta da lata, eu acho que isso está bem claro, quase que no centro da porta mesmo. E olha lá. Se você acaba ultrapassando essa pressão, batendo demais ou até mesmo levantando o amassado demais, você acaba cometendo esse erro. Por outro lado, a gente tem aqui na região de cima uma situação um pouco mais complexa. Você consegue visualizar. Olha lá, toda a pressão nessa parte de cima. E olha o nível de tensão que a gente tem nesse amassado aqui. Acredite você ou não, as mesmas técnicas utilizadas ou os mesmos princípios utilizados ali para resolver aquele amassado da região de baixo também serão utilizados para resolver esse amassado que você acabou de visualizar. Então vamos começar se esquentando. Ou começar pela situação menos complexa. Essa daqui que você está visualizando. Bom, esse amassado não está debaixo do reforço. O que isso significa? Não tem uma travessa aqui que faça a proteção dele ou que dificulte aí o processo de remoção dele. Se você está acompanhando essa aula na íntegra, você viu aí a aula que o meu irmão deu sobre a desmontagem da peça e também viu que o acesso está na cara do gol. O que eu chamo de acesso na cara do gol? Eu consigo colocar a ferramenta aqui na parte interna da porta e olha lá. Eu estou movimentando ela e ao mesmo tempo você já consegue perceber como ela risca lá no amassado. Vê, se eu chegar mais perto, vai ficar bem nítido isso, ó. Olha lá, como a ferramenta está passando. Deixa ele focar bem. Aí. E agora como focou legal. Uma ferramenta está passando lá atrás. Essa é uma estratégia utilizada muito por martelinhos de ouro de alto nível para encontrar aonde está a ponta da ferramenta. Ó. Você consegue observar que eu estou colocando ela aqui, ó, nessa região de baixo. Ó. Então, eu risco para que ela fique ali. Se eu quero trazer para o centro do amassado, eu venho movimentando ela e trazendo para o centro. Pô, Wallace, mas e se o amassado tivesse embaixo do reforço? Espera aí, eu quero ajustar aqui o microfone. Se ele tivesse embaixo do reforço, eu não estaria usando essa pequena alavanca aqui, ou mais conhecida como chave de fenda. Eu estaria utilizando uma espátula. A espátula entraria por debaixo do reforço e também chegaria até o amassado. Independente se fosse uma alavanca esquerda-direita, independente se fosse um cambão, independente de qual ferramenta fosse, ou aonde o amassado estivesse pegado, a ferramenta que eu utilizaria daria para fazer esse movimento de riscar, de encontrar a ferramenta.
E por que ele é importante? Porque quando eu aqueço o amassado, para trazer aqui um pouco mais de segurança, para deixar não só o verniz, mas a tinta um pouco mais maleável e dar proteção para que ambos não trinquem, e eu consiga riscar lá atrás, eu encontre o centro do amassado. Vamos chegar lá o mais perto possível agora. Ó, aqui. Acho que tá bem legal a visualização. Vou colocar a ferramenta aqui atrás. Peraí. Agora sim. E olha o significado de vir levantando bem na mão. Acho que você conseguiu visualizar que passou um pouquinho da altura ideal. Olha lá. Aqui está bem claro e nítido. Nesse caso dessa batida, ele acabou danificando o centro do amassado. Acho que dá para visualizar também. Mas perceba como o ponto que eu levantei passou um pouco da altura ideal. Que altura ideal, Wallace? Olha aqui, quando você começa a identificar, olhando nessa visão um pouco mais ampla, olhando toda a peça, olhando toda a porta. Tá vendo como esse ponto aqui do centro, ele está destoando, ele não está totalmente conectado com a granulação aqui da parte de cima, da parte de baixo, da frente ou do lado. Ele passou, ele está um pouco mais alto. Fica mais fácil, talvez, enxergar quando a gente chegue o mais próximo possível do amassado. Olha agora, levando em consideração toda a textura dessa pintura. Você percebe nitidamente aonde acabou criando aqui um pequeno risco pela batida mesmo, como está um pouco alto os pontos bem próximo do amassado. Sem problemas. Em amassados tensionados como esse, é extremamente normal acontecer isso. O que eu vou fazer agora é simplesmente corrigir. Ó. Eu pego um pino, e olha só como tranquilamente ele acaba abaixando ali. Basicamente o que eu fiz? Levantar o ponto que estava baixo e abaixar o ponto que estava alto. Só que é preciso criar esse contexto para que você entenda tudo isso, né? É bem simples de falar. Pô, cara, se você está começando no martelinho de ouro, o básico que você precisa aprender é isso. Abaixar o que está alto, levantar o que está baixo. Só que se você não entende esses parâmetros de comparação, como é que você vai saber o que está alto? Como é que você vai saber o que está baixo? Como é que você vai saber diferenciar quando a granulação está conectada na lata ou quando ela não está? Dá para perceber que um pouquinho para frente dele, aqui ó, peraí. A lata estava um pouquinho baixa. Levanto de novo. E consigo conectá-lo novamente. Bom,
Passamos pelo esquenta, passamos pelo talvez o ponto mais simples e rápido de ser resolvido. Vou focar novamente. Olha lá, quando eu me movimento aqui agora, você percebe que não tem mais aquela pressão na lata. Olha, como nitidamente ela está um espelho. O que isso significa? Que não só o centro, que é o ponto de granulação, ele foi resolvido, agora sim, como também boa parte das ondulações acabaram sendo resolvidas de brinde, sem posicionar a lâmpada para que isso seja feito. Então, o que eu preciso fazer agora? A lâmpada está num sentido de granulação. Eu quero trazer ela para um sentido de ondulação. Simplesmente vou colar ela aqui. Colei ela na lata. Agora eu ajusto a minha visualização e olha lá. É muito sutil, mas eu quero que você perceba, ó, que aqui, nesse ponto, ó, tá vendo como o brilho tá um pouquinho mais alto? Justamente aqui, ó, nesse ponto, ó. Se você estiver vendo, coloca aí no chat ou deixa até nos comentários, conseguir visualizar. Então, esse ponto precisa ser abaixado. E a melhor ferramenta para isso, sem sombra de dúvidas, é o martelo. Com ele, consigo bem na mão já empurrar esse ponto de ondulação. Vamos ver agora? Vou ter que focar. O amassado estava bem aqui, ó. Até o risco do centro dele, olha lá. Quase que sumiu. Vamos ver se eu consigo colocar o martelo aqui para criar esse parâmetro de foco, ó. Cadê? Tá bem aqui. Olha lá. Agora sim, ó. Olha como a granulação e toda a textura da lata, ela tá bem conectada. Seja os pontos de ondulação. Esperar. Aí, garoto. Como nos pontos de ondulação. Um pouquinho mais para dentro. Agora sim. Perfeito. Você consegue visualizar comparando com os pontos aqui de cima. Tá vendo? Olha a granulação aqui em cima. Olha a granulação um pouco ali para baixo. Quase como se fosse uma missão aqui impossível, porque o que a gente está tentando focar talvez seja nas penas de um mosquito, trazendo aqui essa granulação. Vamos lá. Acho que eu tirei uma foto.
que o brilho, né, ele fica parecendo como se fosse um espelho. Bom, agora a gente parte aqui para o amassado mais complexo. E você vai reparar como boa parte das técnicas utilizadas aqui nessa região de baixo também serão utilizadas nessa parte aqui de cima. Então, bora lá. Agora sim, lâmpada posicionada, te mostrei qual ferramenta eu vou utilizar, o porquê, como ela vai entrar aqui por trás da estrutura da porta e chegar até o amassado. Diz aí, você começaria esse amassado com fita aqui na ponta da ferramenta, eis aqui a fita, ou você começaria, vou chegar lá mais perto, sem a fita na ponta dele. Começar com a fita evita de fazer com que você perca o controle da sensibilidade. E você consegue trazer muito mais rápido, tomando muito menos cuidado, todo o centro aqui do amassado. Mas nesse caso, eu vou começar sem fita. Eu quero ir controlando aqui essa sensibilidade para vir trazendo ele e ao mesmo tempo guiando a ferramenta aqui para a parte de baixo, como você consegue perceber, para trazer um pouco aqui dessa parte que foi roubada pelo impacto. Dá para perceber que o vinco ele está quase que completamente intacto. A gente tem uma pressão na parte de cima, ela está aqui, mas ela não é o foco principal nesse caso. Ó. Se eu subir um pouco a minha visualização, você já consegue visualizar que ela está ali. Mas cada problema por vez. É assim que você faz com que um baita problemão dentro do martelinho de ouro se torne aos poucos um probleminha. Às vezes você vê uma situação por um todo, tá tudo bem. Só que o todo pode trazer desespero, ansiedade. Então foque nos pequenos problemas, que é resolvendo os pequenos problemas que você vai criar a percepção de que, opa, já terminei o amassado. Por exemplo, é o que a gente está fazendo aqui, né? Vou aquecer. O de baixo já foi completamente removido. Agora a gente começa a pegar esse daqui e tá bem mais tensionado. Vamos lá. Sem fita na ponta do gancho aqui que vai ser utilizado. Vamos chegar um pouco mais próximo. Aqui. Tá bem legal a visualização. E vou começar pegando ponto tensionado. Se com a alavanquinha eu vim arriscando, aqui é a mesma coisa. Ó. Bem na manha. Comecei a trazer o ponto e eu quero que o centro dele vá se conectando. Mas eu vou parar um pouco e vou concentrar na região aqui próxima do vinco. Vamos lá. Olha. O tempo, nesses casos aqui, pode ser seu melhor amigo ou seu pior inimigo. E é louco que você quem decide isso. Você acelera demais o processo, as chances de darem merda são extremamente grandes. Você vem controlando, quero ajustar porque a gente está focando mais na região de baixo, aí, acho que aqui vai ficar legal. Você vem controlando a sensibilidade, você consegue colocar um baita resultado em muito menos tempo. Porque você não vai ficar precisando corrigir o amassado. Aqui a região embaixo do vinco.
E o fato de estar sem fita na ponta da ferramenta faz com que esse cuidado precise ser ainda mais redobrado. Ó, quero que você vai percebendo que a transformação ela não acontece de uma hora para outra. Tanto aqui na região de baixo quanto na região de cima, ela vai acontecendo num processo bem progressivo. Bom, levantei um pouco da região de baixo. Eu sei que passou um ponto ali, você já deve ter notado. Poderia corrigir ele agora? Poderia. Ó. Mas o que eu procuro fazer? Quando eu estou levantando o amassado, eu quero levantar ele por um todo. Quando eu estou abaixando, eu vou abaixar ele por um todo. Então, vamos focar agora no ponto de maior tensão. Aqui. Eu vou aquecer novamente a lata. É fundamental que você preste um pouco de atenção nisso. Que às vezes você está tão entusiasmado ali, tão vidrado em levantar o centro do amassado, que você esquece que já se passaram alguns minutos, a lata esfriou e a chance de dar merda, ela foi aumentada. Olha lá, você começa a perceber que eu estou levantando o centro dele bem tranquilo. Sem passar tanto da altura ideal. Você já sabe o que é a altura ideal, que eu acabei de explicar, né? Vou pegar aqui um pouquinho a partir de baixo. Olha só para você ver. Bom, agora eu já posso começar a corrigir esse ponto aqui de cima. Poderia já bater direto com o martelo? Poderia, mas eu quero utilizar o pino. Olha só para você ver que como 2, 3 batidas meio que em volta do amassado, já revelaram o centro dele novamente, sem problemas. Eu estou abaixando, corrigindo aqui todos os pontos. Quando eu estou subindo ou levantando, eu estou levantando. Isso daqui é uma técnica que você vai utilizar em amassados com nível de dificuldade mediano, eu diria como esse que você está acompanhando, mas vai também utilizar em amassados extremamente complexos. Quando você quer levantar um ponto e ele está muito tensionado ou está ruim mesmo de levantar, não insista, porque você vai passar da altura ideal, podendo esticar a lata, né?
ao invés de insistir, entre nisso que está acontecendo aqui, que é o processo de repetição. Eu abaixei ali, criei novamente ponto ideal, aqui é a região de baixo, você está visualizando aí. Levantadinha aqui, embaixo no vinco. Agora mais uma vez, a gente vai focar ali no centro do amassado. Quero dar um calorzinho. Trazer essa segurança, né? Tá bom. E olha agora como ele já não passa tanto da altura ideal. Consegue visualizar isso. Isso é o porquê é tão importante ter esse certo controle. Mais uma vez, vou pegar o pino, vou me afastar um pouquinho agora para você ter essa visão. Pino. Sem pressa nenhuma. Olha lá o que está acontecendo. Aqui você está tendo uma visão um pouco mais ampla. Novamente, vou chegar lá no centro dele. Quero pegar agora uma ferramentinha aqui com a ponta até mais fina. Ó. Dessa maneira eu vou conseguir pegar um mínimo do mínimo ali da granulação, levantando o centro dela. Vamos ver se vai funcionar legal. Fazendo o mais lento possível, para que você entenda. Eu acho que a gente já está no terceiro processo, né? Muitas das vezes você pode ver alguém fazendo um amassado como esse e ele passou por 3, 4 vezes para conseguir chegar no resultado que ele apresenta no final. Até mesmo em trabalhos meus. Às vezes eu falo, bom, agora é só continuar repetindo. E o que significa o continuar repetindo? Aquilo que estava sendo feito
no processo anterior. E olha lá, ó, passei, bati um pouquinho mais forte ali, acho que você visualizou, sem problemas. Nosso grande amigo pino já chega resolvendo. Baixei um pouquinho mais, resolvi um pouquinho essa gravação aqui. Vou lá novamente. Tô vendo que eu nem tô aquecendo agora, porque eu já tô com as manhas aqui dele, não tem necessidade. Ó, e cada vez mais que você vai fazendo o processo, né, de repetição, seu controle deve ir ficando melhor e a lata ela vai reagindo bem mais tranquilamente. Percebendo? Olha agora como ele está quase que esfumaciando, né? Ele vai entrando na lata sem a percepção de estar deixando algum ponto. Então, quando você aprende a fazer isso com velocidade, você resolve um amassado desse, talvez no segundo ou no terceiro processo. A gente está indo, se eu não me engano, aqui pela minha contagem, pelo quarto processo de repetição, muito rápido. Você repete isso em, 5 minutos. Você chega na altura ideal, bate, abre um pouquinho o amassado. Chega na altura ideal, bate, abre um pouquinho o amassado. Olha lá. Ele já praticamente quase que entrou por inteiro. Ó. Baixei mais um pouquinho. Levanto novamente. Bom, agora a gente tem essa região aqui de cima. Vai ser bem mais tranquila. Olha lá. Onde está? O que é interessante você perceber, deixa eu só ajustar novamente. Opa, aí. Que a lâmpada, né? Ela permanece completamente parada ali. Ela não está se movimentando. Porque não tem necessidade. Para pegar essa região, o que eu vou precisar vai ser de uma espátula. Vou só pegá-la aqui. Que essa parte ela está completamente embaixo do reforço. Aqui a espátula, dessa maneira eu entro embaixo do reforço e consigo ir levantando aqui, ó. Boa.
levantar um pouco esse centro para aliviar a pressão dele, e depois pegar essas regiões que estão em volta dele. Começou a trazer. São vários tipos de ferramenta. Acho que eu cantei essa bola lá no começo, mas com os mesmos princípios. Ó, vou pegar um martelo de borracha aqui. Ele é bem rápido. Vou bater aqui, ó. Começar a ficar um pouco menor. O controle que você aplica para abaixar os pontos é o controle que você vai aplicar para levantar. Ó, excelente. Tirei um pouquinho a tensão ali em volta. Pego novamente. Vou acelerar um pouquinho agora. Como eu estava dizendo, o mesmo controle que você precisa para abaixar os pontos positivos, pontos de tensão, os vergãos, são o controle que você vai precisar para corrigir aqui essas pressões. Olha só como a gente acelera o processo de transformação, acaba ficando um pouco mais rápido. Deixa eu ir mais perto. Aí. Essa parte aqui de cima. Por eu estar trabalhando agora com uma ferramenta mais fina, embaixo de um reforço, entrando, não está marcando tanto. Mas é natural que você, num ponto ou outro, acabe perdendo ali o controle da sensibilidade. Mas depois de umas 10, 20 catucadas, você já retoma esse controle novamente. Seu cérebro já entende o que está acontecendo. Esses dias eu estava vendo uma matéria de um cara chamado Nicodemos, eu acho que é um dos maiores cientistas brasileiro da atualidade. Provavelmente esse cara vai ganhar o Nobel logo logo. E ele, um dos estudos ou dos artigos que ele vai publicar se chama BrainNet. Outro é a conexão. Basicamente o que ele faz é tentar conectar uma máquina ao cérebro humano. Um dos estudos que ele estava falando é que alguns amputados sentem, quando estão conectados com uma máquina, que a máquina é a extensão do seu membro, por exemplo, de uma perna, de um braço. E é exatamente o que a ciência defende que está acontecendo aqui. Quando você pega uma ferramenta como essa e coloca ela na sua mão, entra no amassado e leva até lá, é basicamente o meu cérebro entendendo que ela é a extensão do meu dedo. É por isso que eu consigo chegar ó, no mínimo ponto desse de granulação que você está visualizando. E olha lá, meu cérebro está falando assim, cara, é meu dedo. É meu dedo que está levantando ali. Ó, é meu dedo que está empurrando esses pontos para cima. E é louco pensar que uma coisa que eu sempre acreditei aqui fazendo os trabalhos, ou criando essas aulas como você está vendo, é completamente
defendida pela ciência. Ele disse nessa matéria ou nesse artigo que Michelangelo ou Leonardo da Vinci, por exemplo, tinha como a ponta do seu dedo pincel. Beethoven tinha como a ponta do seu dedo as teclas do piano. E a gente, como martelinho de ouro, tem como a ponta do nosso dedo o martelo ou qualquer outra ferramenta que a gente utilize. Olha como é louco essa imagem aqui, ó, que você está visualizando. É a extensão do meu dedo, tá vendo que o meu dedo apoia aqui? É como se ele continuasse, vou tirar ele da tela agora, ó, só para que você observe. E olha lá, o que está batendo ali, literalmente, como se fosse o meu dedo. Assim, como para pegar esses micropontos aqui, o meu cérebro imagina que literalmente é a ponta do meu dedo que está ali, ó. Dessa maneira, eu visualizo aonde eu quero, a minha visão conecta com a mira, que conecta com a ponta do meu dedo, que abaixa e sente a pressão que precisa ser colocada para os pequenos pontos abaixarem. Que doideira, né, cara? Mas eu acredito que se você entender isso, você não só vai estar preparado para fazer esse tipo de trabalho que você acabou de acompanhar aqui, mas como chegar no alto nível. E para que finalize esse amassado em alto nível, olha o que foi preciso fazer. Você está vendo que o retrovisor ele já não está mais aqui. Meu irmão arrancou o retrovisor porque ele estava atrapalhando muito a visualização, principalmente agora, ó, na hora de finalizar as ondulações. Olha lá, como agora eu consigo ver todo o brilho da luz aqui na região de cima e dessa forma, ó, olha ali, um ponto que precisa ser corrigido, outros que precisam ser corrigidos aqui. O centro daquele amassado, você consegue visualizar. O vínculo já foi todo feito, mas são os mínimos detalhes que vão ser feitos agora. E com um retrovisor bem naquele ponto, ficava impossível ter todo esse ângulo aqui de visualização. Pode parecer uma coisa simples, mas se talvez eu deixasse passar em branco, até mesmo despercebido aqui para você, ia refletir muito na hora da finalização do trabalho. Então, com a granulação até que deu para ir bem, mas agora, para pegar o mínimo dos mínimos das ondulações, foi preciso fazer isso. Bom, vou continuar aqui para a gente dar sequência. E o trabalho foi 100% finalizado. E essa é a maneira ideal de se mostrar o resultado ou a conclusão de um trabalho feito por um martelinho de ouro. Quando ele não quer te ludibriar ou até mesmo te enganar. Você vai ver que aqui, nesse posicionamento, a gente tem o máximo de claridade possível. Final do dia aqui, mas olha só como a gente consegue enxergar todas as granulações ou a textura aqui da lata. Olha só, eu vou me posicionando aqui um pouco para a lateral, como as ondulações também foram conectadas. Precisei encolher o amassado, porque se eu não tivesse dado aquele choque, quando eu me posicionasse nesse ponto aqui, como você está visualizando agora, provavelmente a gente veria um leve calombo nessa região, ou até mesmo estaria um pouco afundado aqui. O choque faz com que a lata enrijeça ou fique dura ali novamente e volte para a altura ideal dela.
aparecendo agora, ó, quase como se fosse um espelho. Você consegue notar como o brilho foi totalmente refeito. Olha essa parte embaixo aqui do vinco, onde também tinha sido afetada. Vamos pegar o primeiro caso que a gente resolveu. Aquele pequeno amassado, ele estava aqui, ó. Você consegue notar a marca da batida. Olha agora quando eu venho posicionando, ó, ó, ele entra na lata e desaparece com toda a textura aqui da granulação. Vou abaixar para que você também visualize aquele outro ponto, e as técnicas utilizadas nesse outro ponto foram as mesmas repetidas nos demais amassados. Posso me posicionar aqui de frente, ó, para que você acompanhe todo o brilho e textura. Vou entrar mais uma vez. Olha lá. 100% da granulação, ondulação foram conectadas. Bom, se você chegou até aqui, já curte esse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aí embaixo um comentário. Os comentários são a maneira de a gente pegar as suas dúvidas e acabar criando aulas como essa daqui que você acompanhou. Já aproveita, já me segue aqui na rede social que você está vendo, seja Instagram, Facebook, YouTube, porque toda semana, eu diria que praticamente todos os dias, eu estou dividindo dicas, estratégias e sacadas como essa daqui. Sacadas, técnicas, estratégias que farão com que você, mesmo começando do absoluto zero, entenda como é possível, né? Se fazer a remoção de um amassado como esse, utilizando as técnicas do martelinho de ouro, e consiga, quiçá, em apenas um único dia, ou até mesmo em um único trabalho, alcançar um faturamento de R$1.000. Então, já curte esse vídeo, já me segue para mais dicas e sacadas como essa. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!